Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui estar compartilhando uma poderosa palavra de Deus para os nossos corações. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, amada igreja? Então, nesse vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o poder da oração. Uma irmã até me perguntou, fez uma pergunta muito interessante, pertinente, e aqui eu quero trazer o texto bíblico que eu havia citado anteriormente, mas hoje eu quero aqui trazer a referência desse texto, porque quando se trata de palavra, de vida eterna, nós precisamos ser mais cuidadosos. Eu quero aqui trazer o texto, irmãs, na íntegra, amém? Mas antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, às águas tranquilas refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, perante cada um que está aqui nesse vídeo, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãs? Eu estava falando esses dias sobre o poder da oração e o poder que tem quando nós oramos por uma pessoa, quando nós intercedemos por uma pessoa. E eu quero aqui trazer a referência em Jeremias capítulo 14. Esse versículo também, viu, irmãs? Ele vai se repetir no capítulo 7 do livro de Jeremias. Mas eu quero ler aqui no verso 14, eu vou lendo e eu vou falando aquilo que Deus ministrar no meu coração para trazer a amada igreja, amém? Aqui em Jeremias 14, 11 vai dizer: Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Repito, o próprio Deus falando, disse-me o Senhor, não rogues, não clames, não ores por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, ou seja, pela guerra, pela fome e pela peste. Mas Deus aqui havia liberado um decreto de juízo. Deus havia aqui liberado um decreto de juízo. E esse decreto de juízo era um decreto que Deus já havia liberado e ele não volta atrás na sua palavra. Existem pessoas, irmãs, que Deus ele vai permitir determinadas situações, porque essas pessoas precisam reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Pessoas essas que se encontram na mesma situação em que a nação de Judá aqui se encontrava.
em idolatria, não adorava o Deus verdadeiro, fazia deuses para adorarem. E Deus está falando aqui que Ele não ouviria, muito menos o jejum. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus de juízo. E quando Deus, irmãs, estiver tratando com uma pessoa, falando com uma pessoa, tem casos que nós não é para orar. Deus ainda fala, não me peças misericórdia. Não me peças misericórdia. Então, nós precisamos estar muito atentas a situações como essa. Precisamos estar muito atentas a situações como essa. Assim como Deus está falando aqui para Jeremias, não rogues por esse povo para o bem. Tem pessoas, irmãs, que só para refletir em um momento quando Deus está falando. Bem-aventurados somos nós, que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Eu estou aqui sentada na minha casa, você está aí me ouvindo. E tem pessoas que só vão ouvir a voz de Deus e vão temer ao Senhor quando Deus preparar um leito de hospital, uma enfermidade. Infelizmente, irmãs, aí vai pensar no verdadeiro sentido da vida. O que fez durante a vida, a jornada, o que está fazendo com a vida? Porque nós, irmãs e irmãos, a nossa essência ela é má. A nossa essência ela é má. Nós não somos bons. A Bíblia diz que não há um justo, um bom sequer. Bom é Deus. Você vê aquele rico, né? Vai chegar já para Jesus, bajulando, né? Oh, Deus. Falou, bom mestre. Jesus já deu uma cortada ali nele. Bom, só existe um que é Deus. Já deu ali uma cortada. A nossa essência ela é muito má, irmãs. A essência humana ela é muito má. Por isso que nós precisamos cultivar o espiritual. O nosso espírito, se elevar o nosso espírito. Porque o que você mais alimenta é o que vai sobressair. Porque a nossa natureza humana, terrena, caída, embora justificados pelo sangue de Jesus, se você não se cuidar, a carne ela tenta gritar. E ali quando você está no governo do Espírito, em jejum, em oração, em vigilância, você fica aí. Fica aí. A natureza humana, ela quer levar vantagens, ela quer ludibriar, quer enganar os outros, quer tirar vantagens. Isso é coisa desse mundo terreno, irmãs. E pessoas, infelizmente, irmãs, só ouvem e entendem o verdadeiro sentido, os valores, as virtudes em um momento como esse,
que Deus entra no cenário e para a pessoa. Você observa que Saulo, a caminho de Damasco, Jesus atravessou ali o caminho dele. Atravessou. E tem pessoas, irmãs, que Deus tem que atravessar o caminho desses e dessas. E parar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E tem gente aí no teu cenário que Deus vai entrar. E Deus manda te dizer, não ore. Porque Saulo era cheio de pompa, cheio de ego, cheio de orgulho. Eu faço, eu aconteço. Quem são estes da seita do caminho? Porque antes de nós sermos chamados cristãos, que foi pela primeira vez essa palavra em Antioquia, nós éramos chamados como os da seita do caminho, como os da seita do caminho. E ali, irmãs, o próprio Jesus teve que atravessar, primeiro porque ele era convicto, certo das convicções dele, certo que ele estava fazendo a coisa correta. E ele estava indo mesmo, decidido para maltratar, atormentar. E Jesus atravessou ali, desceu na terra, falou, Saulo, Saulo, eu vim aqui para conversar com você. Pensas tu que é o poderoso? Não, Saulo. Quem é o todo-poderoso sou eu. E agora eu vou falar contigo. Cadê o homem cheio de ego, de orgulho, o que se achava? Mas ele caindo em terra, um resplendor, e ele ouviu, quem é, Senhor? E Jesus vai falar, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Desci na terra para falar contigo. Vim te paralisar. Vamos conversar agora. Tenho muita coisa para falar contigo. Mas o homem parou. O homem se converteu. A Bíblia diz que ele foi um algo tão sobrenatural na vida daquele homem, mas que ele ficou 3 dias, devido àquele clarão, ele ficou sem ver, 3 dias em jejum. Existem experiências, irmãs, que Deus nos permite ter, algumas revelações, irmãs, que aquilo impacta tanto que você fica perplexo, né? Uma experiência recente não, uma experiência semelhante que eu tive, que me impactou muito, e eu fiquei assim, foi do juízo final, já contei aqui no canal, eu fiquei assim, falei, meu Deus, tudo está sendo anotado. E Deus vai atravessar o caminho. Eu não vou contar aqui a experiência, porque esse vídeo não é para isso. E Deus falou aqui para Jeremias, não rogues por este povo para o bem dele. Existem orações, irmãs, eu estou falando aqui de oração, que às vezes você está orando pela pessoa, e Deus fala, para Raquel, olha aí, Raquel, aí Deus vai trazendo, para, minha filha, tô eu falando na terra, aleluia,
para, não ore, não peça misericórdia, porque agora é o meu particular. E assim Deus fala com você. Então, irmãs, muito cuidado. Quando for orar por alguém, ora por libertação. Agora, pedir misericórdia, irmãs, isso é muito sério. Só se for uma pessoa que você conheça bem. Deus, ele tem misericórdia. Como eu estava falando ontem, lá no livro de Juízes. Os filhos de Israel estavam fazendo atrocidades. E eles clamaram tanto ao Senhor que Deus ali teve misericórdia. E olha aqui o que Deus, e o que ele vai falar, né, Jeremias. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada, não tereis fome, mas vos darei verdadeira paz nesse lugar. Ou seja, tinha profetas aqui, mas profetizando da carne. Falando da carne. Nessa época aqui. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei. Olha, nem lhes dei ordem. Nem lhes falei em visão, falsa, adivinhação, vaidade, engano no seu íntimo são os que eles vos profetizam. Já faz um tempo, uns meses, que eu estava orando com uma pessoa. E a pessoa falou uma palavra, eu falei, Jesus, não é tu não. Mãe, você precisa estar alinhada. A pessoa citou uma palavra em nome de Deus, faça isso. Eu falei, não é a tua voz não, Jesus. Olha, irmãs. Cuidado. Vaidade e engano do seu íntimo são os que eles nos profetizam. Vaidade. Tem gente que pensa que vaidade é um batom, um brinco. Na verdade, irmãs, vaidade, como diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é vão, tudo é efêmero, tudo passa. Mas essa vaidade aqui é uma vaidade intrínseca, do íntimo. São aquelas vaidades de, entre aspas, profetas e profetisas que vão nos lugares que, para aparecerem, falam qualquer coisa, porque senão o título, a reputação de profetas e profetisas vão ralar abaixo. E ali ficam profetizando, falando coisas que às vezes Deus não mandou, que é esse contexto aqui. Não, eu vou entregar com uma profecia, porque se eu não entregar, ninguém vai me reconhecer. Não, eu vou... Isso é vaidade. Vaidade, irmãs. Isso é vaidade. Olha o que ele fala. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. Dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepulte. E ele, suas mulheres e seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Porque estavam profetizando falsamente. E uma das formas de Deus tratar com o seu povo era através da espada, da fome e da peste. Veio aí, irmãs, um juízo de Deus, que foi essa pandemia. Isso era um juízo de Deus, irmãs.
sobretudo no Brasil, que estamos aí alguns dias a começar de uma festa da carne, que é esse carnaval, que, como diz o próprio Jeremias, coisas horrendas andam se fazendo na terra, e aí acontecem atrocidades. Você acha que Deus gosta disso? Não, irmãs. Sacrifícios de animais, casas de swing, prostituição, casais com casais, nojeiras. Irmãs, todas as espécies de males, irmãs. Quartos, casas são alugadas para essa palhaçada. Essa palhaçada, irmãs. Espírito de prostituição. Espírito de prostituição, irmãs. Você acha que Deus se agrada disso, irmãs? Deus lá do céu ficou olhando. O Brasil para. A chave é dada na mão de um. Você acha que Deus se agrada disso, irmãs? Vem gente da Europa, esses camaradas, vem aqui gastar dinheiro em cima das meninas aqui, irmãs. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Aí vem essa pandemia, é Deus falando. É Deus falando. Para todo mundo, para todo mundo. Que agora eu vou falar na terra. Quantos milhares de pessoas desceram à sepultura? Eu, graças a Deus, nem peguei esse negócio. Porque eu só quero pegar coisa boa. As bênçãos. Eu só quero coisas boas, irmãs. Deus não se agrada disso, irmãs. Deus não se agrada. Fez a limpa aí nos altares e vai fazer mais. Aí ele fala aqui, ó. Olha aqui o que ele fala. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a Virgem, filha do meu povo, estão profundamente golpeadas de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos, a espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Mães, a nação de Judá estava o quê? Nessa situação. Olha aqui o 19. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz, não há nada de bom. O tempo de cura, eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade. Ele está reconhecendo. E a iniquidade dos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ele estava pedindo perdão aqui pelos antepassados, pecados dos antepassados. E às vezes, irmãs, na nossa vida, nós precisamos pedir perdão pelos pecados dos nossos pais. Porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. E Ele visita. Um outro modelo de oração foi Neemias, que pediu perdão. Foi Neemias, ele pediu perdão. Depois você vai lá no livro de Neemias e você vai ver essa mesma palavra. Você vai lá depois. Vai lá no livro de Neemias, no capítulo 1, onde ele vai orar. E ele vai pedir perdão. Deixa eu ver se eu encontro aqui a oração. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, pelos servos, e faço confissão pelos pais dos filhos de Israel, nos quais temos cometido contra ti, eu e a casa do meu pai temos pecado. E ele fala, Daniel, irmãs, os meus pais, os meus antepassados, os meus antecedentes, eles foram idólatras. E às vezes em jejuns, em experiências de consagração na minha casa, no meu lar,
Quando eu tomei ciência disso, esclarecimento disso, eu comecei a pedir perdão, irmãs. Meu pai, os meus avós me levavam para casas que professavam deuses estranhos, faziam sacrifícios de animais, culturas, coisas pagãs, irmãs. Deus não se agrada disso, irmãs. Eu fui criada nesse contexto, acreditando. Eles não sabiam o verdadeiro caminho, irmãs. Então, eu já fiz, né, esses tipos de oração. E Deus aqui estava falando. E Neemias estava pedindo aqui: Senhor, não nos rejeite por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da glória. Cubra-te, não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos e os gentios algum que faça chover o que és tu somente, ó Senhor nosso Deus? O que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. E Deus fala aqui para Jeremias, e Deus está falando aqui para mim e para você. Deus fala aqui, ó, para mim e para você. Disse o Senhor, 15:11. Na verdade, eu te fortalecerei para o bem. Receba de Deus essa fortaleza. Receba de Deus esse renovo. Receba de Deus essa fortaleza. Na verdade, eu te fortalecerei para o bem. E farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Meu Deus. Receba tu. Deus aqui, ele vai confortar o profeta diante de situações que o profeta estava passando. Porque o verdadeiro profeta e profetiza, ele passa por situações, assim como você aí do outro lado tem passado. E Deus está confortando o teu coração nesse dia de hoje. Eu vou repetir. Disse o Senhor, na verdade, eu te fortalecerei para o bem. E farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade, no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens, os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim, ampara-me, vinga-me dos meus perseguidores. Jeremias estava orando aqui porque ele estava sendo perseguido. E ele fala que não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras. Ele fala, logo as comi, no verso 16. Aleluia. E as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. E ele vai falar, Jeremias vai falar, nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas irmãs. Jeremias aqui ele estava falando que ele não se assentava com aquela turma da chacota, a turma da fofoca. Nesse tempo já tinha isso. A turma da fofoca, a turma da chacota, a turma do disse-me-disse. Neemias estava falando aqui. Mães, você tem que ter vida com Deus para você pleitear isso aí. Não, Senhor. Não, Senhor. Irmã Raquel? Claro. Claro. Ezequias virou para aquela parede e falou, Senhor, lembra-te, eu andei na tua casa. Como que você vai pleitear, falar uma coisa com Deus, pedir um socorro a Deus? Tem que ter o crédito lá no céu, irmãs. Se apartar da aparência do mal. Tá igual, sabe de quem eu me lembro aqui? Das filhas de Zelofeade. Elas pleitearam. Não, Moisés.
Eu vim aqui falar uma coisa aqui, Moisés. Não tem nenhum varão aqui na nossa família. Nosso pai morreu. E eu ainda te digo mais. O nosso pai não se assentou na roda da fofoca lá na rebelião de Corá. Depois tu vai lá e lê. Lê isso lá. Não vem não. Nós queremos a nossa parte. Porque o nosso pai não participou. Irmã, está no texto sagrado. Depois você vai lá, se eu não me engano, é Números. Depois você vai lá. Procura. Eu não me lembro aqui, aqui ó, o capítulo 27. Encontrei aqui agora, porque me vem textos. Eu vou lembrando, eu vou falando. Olha aqui, ó, nosso pai, Números 27, versículo 3. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Mas como nós vamos querer algo de Deus? Aí você senta lá na roda da fofoca, você fala mal do teu pastor, da tua pastora. Não pode. Você fala mal do teu pai, da tua mãe para os outros. Não pode. Tem que ter um crédito. Não pode. Do disse-me-disse, não. Como que você vai pleitear, falar uma coisa com Deus? Falar com o Senhor? E Deus te ouvir, Deus te atender? Não, irmãs. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Olha isso daí, Jesus. Mas elas foram lá e elas falaram. Não, nós queremos aquilo que é nosso. Nosso pai morreu, não deixou nenhum filho. Tem uma coisa, nós queremos a nossa parte. Aleluia! Nós queremos a nossa parte. Nosso pai não participou daquela fofoca. Com quem que você tem andado? Com quem que você tem conversado? Qual o crédito que você vai ter diante de Deus? O Jeremias aqui, ele falou, não, Senhor, eu não tenho compactuação com situações, não. Eu ando solitário, solitária. A melhor companhia é o Espírito Santo de Deus. Porque para estar na companhia de certas pessoas, irmãs, que não vão... É melhor você estar na companhia do Espírito Santo. E ele fala aqui, ó. Ele começa a falar, irmãs. Jeremias, não, Senhor, eu ando sozinho. Tô sozinho, tô solitário de sair. Então, irmãs, até para pleitear algo aí com Deus. A Bíblia diz que Moisés olhou aquela situação assim. Eu creio eu que ele ficou até meio tonto. Eu nunca tinha visto aquilo, irmãs. Eu vou falar, irmãs. Tem muitas mulheres ousadas. Hoje, que nós atingimos um avanço, temos direito ao voto, frequentamos universidades, atingimos altos postos de escalão profissional. Mas naquela época não tinha nada disso, irmãs. E elas foram, se posicionaram. E tem momentos, irmãs, na nossa vida que nós precisamos nos posicionar. Senão tomam a frente. Eita, Glória, tu vai se posicionar. Não, para aí. Não é assim, não. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Não tem temor, não tem... Não, espera aí. Não. Aqui é assim. Eita, Glória. Por isso que nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Não, aqui não. É uma coisa aqui, Moisés. Nosso pai morreu, ele não participou da rebelião da fofoca. E nós queremos a nossa parte. Olha aí, irmãs, tinha crédito.
Você tem crédito? Você tem crédito? Você tem crédito? Aleluia! Moisés olhou aquilo. Não, se hoje certos homens já ficam, né? Existem mulheres que vão lá e se posicionam. E tem situações, irmãs, que é necessário. Moisés olhou aquilo, um certo rompante. Gente, como que é isso? Olha, essas mulheres estavam cheias de Deus. Moisés nunca tinha visto, irmãs, na história, nunca havia acontecido aquilo. Nem Deus havia escrito algo. Aí Moisés foi lá falar com Deus. Senhor, como que é isso aí? Como que eu vou resolver isso aí, Senhor? Porque o verdadeiro homem e mulher de Deus não sabe tudo, mas leva tudo para Deus. Como que é isso? Deus desceu na terra e falou, olha só, Moisés, resolve aí. Dá a parte delas porque elas estão com razão. Vê lá o texto, irmãs. Elas falam que é justo. E a partir de hoje, Moisés, anota aí. Irmãs, virou lei. Virou lei lá o pleitear. O pleitear. Daquelas irmãs. Aleluia. E tem coisas que você precisa se posicionar. Na vida. Tô me lembrando aqui de um caso, né? Ai, Jesus, uma irmã sapatinho de fogo e tal. Eu falei, não, irmã, essa aí não é espiritual, não, a irmã tem que se posicionar. Falei com a irmã, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Sede simples, prudentes, como uma serpente. E a Bíblia vai dizer, irmãs, que Deus agora vai falar uma palavra aqui para Jeremias, e aqui eu quero encerrar essa palavra. Deus fala, portanto assim diz o Senhor, receba. Portanto assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. E eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Se separa, viu? Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, para te salvar, para te livrar, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das mãos das garras dos violentos. Receba essa palavra revelada da parte de Deus para os nossos corações. Tenha crédito no céu. Tenha crédito. Amém, irmãs? Eu comecei a falar sobre oração. Não ia ser uma palavra revelada, mas é Deus que manda, né? Então, receba de Deus, amém? Assim diz o Senhor.